O apóstolo Paulo, na sua segunda carta que escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 12, os versos 9 e 10 dizem assim: O Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu, Paulo, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois, quando sou fraco, aí, então, é que sou forte. Eu sou o Pastor Alan, hoje é dia 14 de janeiro de 2021, essa semana foi o meu aniversário e justamente por causa disso eu queria fazer algumas reflexões com você. Essa é mais uma Quinta Teológica e eu te convido a pensar na vida, como em todo aniversário a gente faz. Dessa vez nós vamos pensar juntos dentro da reflexão de Paulo. Vamos lá? Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, nós temos um estudo. Às vezes sobre algum trecho das Escrituras, às vezes sobre alguma posição teológica, às vezes sobre algum tema em especial. Mas sempre algo que possa aumentar a sua comunhão com a Igreja, aumentar a sua comunhão com Deus e principalmente te fazer conhecer ainda mais as Escrituras. Por isso, se você tem qualquer dúvida, tem uma sugestão, gostaria de conhecer determinado texto, você pode colocar aqui nos comentários. Eu leio absolutamente todos os comentários que são postados na quinta. Nem sempre dá para gravar uma quinta inteira sobre um tema sugerido. Então, às vezes eu gravo um trechinho, né, dentro de um vídeo maior, eu gravo a resposta. Às vezes, quando é algum mais pontual, eu respondo no comentário mesmo, mas sempre os seus comentários são lidos e eu sempre respondo. Então, você não passa perdido. Do mesmo modo, lá no meu canal pessoal no YouTube, chama-se youtube.com/. Do mesmo modo, no meu canal pessoal do YouTube, o Teu Legal, eu faço uma leitura da Bíblia toda terça-feira às 19 horas. São vídeos curtos, de algo em torno de 10 minutos, em que eu vou lendo e explicando as Escrituras. O livro de Jonas já está todo disponível, estou lendo hoje e aplicando o livro de Salmo. Então, na medida que a gente vai lendo, você tem a liberdade de acompanhar também a leitura lá. Então fique à vontade, a série chama-se A Bíblia Explicada e está disponível lá no Teu Legal toda terça-feira às 19 horas. Toda terça às 19 horas estreia um vídeo novo, mas durante o seu horário, quando você puder, o vídeo fica disponível lá. Então acompanha lá a série também, que é bem interessante essa leitura explicada das Escrituras, tá bom? O canal fica lá disponível para vocês. Cada vez que o nosso aniversário se aproxima, é um momento em que a gente para refletir sobre a vida. Evidentemente, quando se é jovem, a gente pensa muito mais nos planos, no que vai acontecer, nos sonhos que a gente tem, nos projetos que são criados. Quando a gente já não é tão jovem assim, a gente já pensa no que fez, pensa no que realizou, no que precisa repensar ou reanalisar, no caminho que está certo, no caminho que não está, em que projeto a gente insistiu e não deveria insistir, em que projeto a gente desistiu, mas deveria retomar. Assim é a vida, é natural, né? Isso acontece com todo mundo. No caso de quem nasceu em janeiro, como é o meu caso, é muito mais interessante, porque você acabou de fazer essas reflexões também na virada do ano. Então, você pensa na virada do ano, nesse tipo de coisa, nesses planos, nesses projetos, e aí logo em seguida já vem o seu aniversário que reforça essa ideia. Então, essas coisas estão frescas na mente, né? Quando nós pensamos nisso, algumas pessoas vão se entristecer, outras pessoas vão se alegrar, dizendo sim, eu tive uma vida relevante até aqui.
Eu já falei sobre prioridades, o vídeo já está disponível, se não me engano, 2 semanas atrás, então ele está aqui disponível, a Quinta Teológica sobre prioridades. E assim, como eu disse lá, não há vida significativa dentro de um padrão. Para alguns, a vida significativa vai ser alcançar determinado posto, vai ser alcançar determinada quantia em dinheiro, ou realizar determinada aquisição, ou conhecer determinado lugar, ou alcançar um determinado posto, título, status, ou, né, e que pode ser muitas coisas. Por exemplo, existem pessoas cuja realização é ser pai, pronto. Ou ser mãe e pronto. Não há erro nenhum nisso, não há problema nenhum nisso. A profissão que a pessoa tem é simplesmente um meio dela subsistir, dela ganhar um dinheiro, né? A realização dela é ser pai ou ser mãe. Existem pessoas cuja grande realização às vezes é completar um estudo universitário, alcançar determinado título. Também não há mal nenhum nisso. A grande questão é coerência nesse tempo, né? E o aniversário, algumas datas nos fazem, como o Ano Novo, nos fazem pensar sobre isso. Então, quando nós refletimos, e aí o aniversário é muito curioso, porque o aniversário é o ano novo pessoal, né? Porque é quando você completa mais um ano. Quando nós pensamos sobre a vida, quando nós pensamos sobre determinados anseios que nós temos, quando nós pensamos nos planos em que nós estamos colocando, a grande questão está em haver a harmonia entre aquilo que se deseja e aquilo que se lutou por, né? A ideia de parar uma quinta teológica para pensar sobre isso, como nós já falamos sobre prioridades, é justamente pensar, então, sobre a nova vida que adquirimos em Cristo, quais são os grandes valores que nós podemos encontrar nessa vida, nessa nova vida que recebemos em Cristo. Eu já disse aqui uma vez, e talvez pode parecer um pouco estranha a frase, então escute toda a colocação. A Bíblia ela traz muito pouco texto de ensino. O que é isso? É um texto escrito para ensinar, né? Então, um texto escrito como um modo de ensinar, como uma lição, há muito poucos textos na Bíblia. Isso não significa que ela não possa nos ensinar. A Bíblia nos ensina e cada página da Bíblia tem uma lição preciosa. Eu acho lindo quando no finzinho do Evangelho de João, ele diz que se fosse escrever todas as lições de Cristo, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para escrever todas as coisas que Cristo fez, né, que Jesus fez. Então, a Bíblia nos ensina em muito, mas através de um método diferente. Não através de um texto de ensino puro, mas através da vida de pessoas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, normalmente nós vemos a vida das pessoas relatadas ali. E a partir deste relato, nós conseguimos, então, ver qual é a vontade de Deus. Evidentemente, nem toda a vida relatada na Bíblia traz o reflexo da vontade de Deus. Exemplo bem simples. Caim, os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel. A relação entre Caim e Abel e a relação violenta, inclusive, né, de Caim ter matado Abel, é lógico que não é a vontade de Deus, não é o modo com o qual Deus espera que seus irmãos se relacionem. Mas, mesmo sendo este um ato, né, indevido, digamos assim, ou um ato cuja vontade de Deus não está expressa ali, nós conseguimos perceber qual é a vontade de Deus, porque nós vemos a repreensão depois que Deus realiza com relação a Caim. Então veja, mesmo naqueles que descumprem a vontade de Deus, nós conseguimos depurar, nós conseguimos receber, nós conseguimos ponderar, nós conseguimos perceber a vontade de Deus.
Portanto, a Bíblia não traz muitos textos de ensino, mas traz o relato da vida de pessoas. E a vida dessas pessoas, então, nós conseguimos entender e compreender a vontade de Deus através da vida dessas pessoas. Algumas pessoas, especialmente no Novo Testamento, vão fazer referência aí direta a Cristo, mas em toda a Bíblia nós vemos pessoas que não estavam de acordo com a vontade de Deus, pessoas que estavam de acordo com a vontade de Deus, pessoas que durante um tempo não estiveram, depois se aproximaram, pessoas que algum tempo estiveram, depois se afastaram, né? Mas algumas pessoas do Novo Testamento nos ensinam preciosidades, dentre as quais eu queria lembrar então do texto do apóstolo Paulo, especialmente para sua carta, para sua segunda carta para a igreja de Corinto, porque ali ele faz uma reflexão bem interessante, que é a reflexão que eu acho que cabe, ou pelo menos a reflexão que eu gostaria de trazer hoje em função do meu aniversário que se passou. Meu aniversário hoje é dia 14, meu aniversário foi dia 11. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta para a igreja de Corinto, ele traz uma série de reflexões, das quais eu selecionei o capítulo 12 para analisarmos hoje, porque dali a gente tira uma lição interessante. Não apenas uma, né? Nós vamos depurar o texto aqui e vamos tirar algumas lições. Vamos lá? Então, a segunda carta à igreja de Corinto, né? 2 Coríntios 12, a partir do versículo 2, diz assim: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então veja que Paulo aqui ele começa a contar a história de um homem que ele conhece em Cristo. Né? Então, a vida de Paulo em Cristo fez ele conhecer esse determinado homem que, a princípio, ele não identifica. E aí ele vai contar, então, que esse homem que ele conhece há 14 anos, né? Então, 14 anos atrás, esse homem foi levado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? O terceiro céu é exatamente o conceito, a ideia de terceiro céu é exatamente um conceito que nós temos até hoje de terceiro céu. Se você parar para pensar, nós não usamos a expressão terceiro céu, mas nós temos perfeitamente essa ideia. É simples, veja, céu, o primeiro céu, a ideia grega de primeiro céu é esse céu que você consegue ver aqui atrás. As nuvens, a abóbada celeste azul, aqui por causa das nuvens você não está vendo o azul, mas é onde as nuvens estão, onde está a abóbada celeste, essa criação azul. O segundo céu é o firmamento, que seria onde estão as estrelas, onde estão os astros celestes, né? Então, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, os cometas, aquele céu que nós conseguimos perceber à noite, esse é o segundo céu. E o terceiro céu, então, é aquele mundo espiritual, aquela estrutura espiritual, onde está a Jerusalém celestial, onde está o tabernáculo do Senhor, onde Deus mora, onde os anjos estão. Por que a ideia de céu? Porque é a ideia de um espaço inatingível pelo homem. A gente precisa lembrar que a Bíblia diz que Deus é espírito, e esse terceiro céu seria um lugar, então, espiritual, mas que é onde nós vamos morar depois. E aí Paulo, inclusive, fala assim, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Por quê? Porque Paulo relata que esta viagem produziu sensações e produziu visões, né? Ele viu o terceiro céu, ele teve sensações, cheiros, calor, frio, como se tivesse visitado fisicamente o mesmo lugar, mas o conceito de terceiro céu é o conceito de um lugar espiritual. Então Paulo fala assim, olha, eu não sei se foi em corpo ou fora do corpo, mas, né, e até porque não havia tecnologia para viajar ao terceiro céu, não há nem hoje tecnologia para isso. Então é justamente pela falta dessa tecnologia e desse ambiente
que essa ideia de ir ao terceiro céu, Paulo não consegue afirmar peremptoriamente se é físico ou não. Mas a ideia de que está num terceiro céu, de que há um terceiro céu, que era um conceito já conhecido pelo judaísmo e conhecido pela Grécia, né, pelo pensamento grego, esse conceito já existia. Por isso Paulo faz essa afirmação. Então Paulo vai contar a história desse homem que vai ao terceiro céu, né, onde o terceiro céu é onde Deus mora, né? É o mesmo conceito que nós temos. Aí o versículo 3 e 4 continua dizendo assim: e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, ele relata de novo, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso. Então veja, quando ele diz que esse homem é arrebatado, é levado ao céu, ele está dizendo que esse homem foi à morada de Deus, ao paraíso e não ao Sheol, né? Não ao inferno, o conceito judaico de inferno, né? Então ele é levado ao paraíso e não ao inferno, ao Sheol. E aí, então ele vai dizer, e aí é lógico, né? Você conheceu alguém que foi ao céu. Que a primeira coisa que você espera é justamente que essa pessoa conte o que é que ela viu lá no céu, né? Então ela relate como é o céu, como são as ruas, o que há lá, como é o trono de Deus, como são os anjos, os seres viventes. A gente sabe tudo isso por quê? Porque todas essas coisas foram relatadas pelo apóstolo João em sua viagem ao terceiro céu, relatadas no livro de Apocalipse. Mas é natural a gente esperar que isso seja relatado. Mas aí Paulo diz o seguinte: ouvi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então eu falo, olha, eu fui ao terceiro céu, vi, senti e ouvi coisas que não é permitido falar agora. Então Paulo vai dizendo que as coisas vistas nesse terceiro céu não lhes são permitidas relatar, né? Primeiro porque ele fala que são indizíveis. O que ele quer dizer isso? É que nós temos um defeito nas coisas. A linguagem humana, ela passa por certos problemas. Essa é uma discussão antiga já da linguística, né? Para você ter uma ideia, essa discussão, quem cria essa discussão é Platão. Nós não conseguimos relatar perfeitamente com a língua as coisas que nós vemos. Então, por mais maravilhado que você seja, descrever determinadas situações, descrever determinadas alegrias ou tristezas, as palavras faltam, né? Então há coisas que são indescritíveis no sentido de que você não consegue relatar tamanha beleza, tamanha grandiosidade, tamanha formosura. Então eu gosto, por exemplo, de gravar as quintas teológicas em ambientes como esse justamente por causa disso, para que o ambiente possa falar por si, porque eu jamais poderia gravar com um cenário tão bonito, uma cachoeira tão bonita, descrever ela. Tem que ver, tem que sentir os cheiros, tem que ser atacado pelos pernilongos, tem que ter as sensações para que nós possamos perceber determinadas coisas. E Paulo está dizendo assim, o céu é tão grandioso, o céu é tão não há como descrever. E ainda mais escrever em carta, então não tem a ênfase da palavra, não tem a entonação. Então Paulo está dizendo assim, as coisas que eu vi no céu, o próprio céu não me foi dada autorização para descrever. João já diz, né, que o anjo mandou escrever. Nesse caso, ali foi revelado a João que ele deveria escrever, e mesmo assim a gente sabe que a grandiosidade do céu é muito maior do que o relato do apóstolo. Então é difícil dizer essas coisas, é difícil descrever a beleza que esse homem, que a gente ainda não viu quem é, mas que esse homem vai relatar, né, do que foi levado, e esse homem que Paulo conheceu, que foi levado ao céu há 14 anos. Então ele fala assim, essas coisas são indizíveis, ainda não me é permitido descrevê-la.
E aí o versículo 5 e 6, ó, comecei a falar do céu, o sol se abriu. Ah, obrigado, Senhor. E aí, Paulo então continua a sua carta através dos versículos 5 e 6, dizendo assim: nesse momento, nesse homem eu me gloriei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. E aí, então, Paulo revela quem é esse homem. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. E parou. Que glória teria Paulo de conhecer um homem que foi ao céu? A questão aqui é que o homem que Paulo conheceu que foi ao céu é ele mesmo. Há 14 anos, Paulo é levado ao céu, tem uma experiência única de conhecer, visualizar o céu, e aí ele fala assim, seria uma glória eu poder me achar, olha, eu sou um, né? Pouquíssimos homens são levados ao céu ainda em vida, e especialmente voltam para contar a sua história. Então Paulo está dizendo assim, eu fui ao céu. Paulo está dizendo aqui indiretamente isso. Eu fui ao céu. E por que ele não fala diretamente eu fui ao céu e vi? Porque é justamente o que ele fala. A grandiosidade da minha vida não está interida ao céu. Eu poderia me gloriar nisso, me encher de glória nisso. E isso ninguém poderia dizer que é indevido, porque isso é a verdade. Mas a minha glória não está nisso. Eu fui ao céu, eu vi o trono de Deus, eu vi o tabernáculo do Senhor, eu vi Cristo no céu, eu vi coisas no céu que são coisas que são impossíveis pela língua humana de relatar. São coisas maravilhosas e eu não sequer fui autorizado a relatar, e eu vivi essa experiência. Mas a minha glória não está nisso. A minha glória não está nessa experiência única que Deus me proporcionou. E ele ainda ressalta, se eu estivesse me gloriando nisso, não seria em nada insensato, ou seja, estaria tudo ok, porque eu estaria falando a verdade. Mas, ele continua, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou ouve. Fala assim, eu não relato isso, eu não conto isso para todo mundo. E aí ele está aqui numa confissão para a sua igreja. Ele fala, eu não conto isso para todo mundo, por quê? Porque se eu colocar lá uma faixa, venha ver o testemunho do pastor que foi ao céu e voltou. As pessoas vão ver por quê? Porque querem saber como é o céu, e não pelo testemunho dele. Você já viu faixa assim? Você já viu o pregador dizendo isso? Pois é, Paulo está dizendo, olha, tem que fugir dessas coisas. A gente tem que fugir de buscar o testemunho do outro. O testemunho do outro é válido, fortifica a nossa fé, mas esse testemunho de grandiosidade e tal, isso não é nisso que está a essência da vida cristã. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que eu sou. Quer dizer, Cristo veio ao mundo, Cristo se fez gente, morre na cruz pelos meus pecados, me resgata das mãos do pecado, e aí você vai achar que a minha grande experiência é ter viajado ao céu? Cara, você não entendeu nada. A grande experiência que eu tenho é ser servo de Cristo. E aí ele ainda continua, versículo 7 e 8, dizendo, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. Está dizendo assim, para impedir que eu achasse que a grande realização na minha vida era a obra de Deus, eram as coisas de Deus, era a bênção de Deus, Deus me permitiu um aguilhão, me permitiu um espinho na carne, me permitiu alguma coisa que fica me importunando cada pouco. E aí Paulo fala assim, e aí então eu busquei a Deus, se tinha alguma coisa me incomodando aqui, eu busquei a Deus. E aí ele ainda diz, 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Então Paulo reconhece que a grandeza da obra de Deus é muito maior do que a experiência de ter visitado um determinado lugar ou de ter conhecido, ter tido uma experiência, ter tido qualquer revelação. A grandeza de Cristo ter morrido por ele e ter feito dele servo de Cristo é muito maior do que ter visitado o próprio céu.
Versículo 9, versículo 10, vamos dizer ainda. E aí, então Paulo ora para que esse espinho que o incomoda, e aqui não necessariamente é um espinho mesmo, mas é um modo de dizer, que é aquela ideia do espinho que a cada movimento ele incomoda, a cada toque sobre aquele determinado lugar aquilo incomoda. Paulo então está dizendo que orou para que esse espinho fosse retirado, e aí vem a resposta no versículo 9 e versículo 10, quando diz assim: mas ele me disse, a minha graça, né? Então aqui a voz de Deus, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo então disse: ei Deus, está doendo, está machucando, eu me sinto fraco quando isso me toca, quando isso dói. E aí Deus fala: está se sentindo fraco? Então tá bom, porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, continua Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então ele está dizendo assim, peraí, então se quando eu estou fraco, quando eu me diminuo, Cristo aparece ainda mais em mim, então vou me diminuir ainda mais, para que Cristo resplandeça ainda mais. Eu vou colocar o Paulo ainda mais fraco, para que Cristo apareça com ainda mais força sobre a minha vida. E aí ele continua: por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é então que sou forte. Aqui está a essência da vida cristã. Aqui está a essência das coisas que realmente valem a pena. Aqui está o cerne, o ponto mais central da mensagem de Paulo nessa carta e da mensagem da vida cristã. Paulo nos lembra que a morte é lucro, porque quanto mais nós apagamos a nossa pessoalidade, não a nossa personalidade, a nossa pessoalidade, quanto mais nós diminuímos as nossas próprias vontades e mais nos colocamos à disposição, mais nos colocamos em favor de Cristo, quanto mais nós dedicamos a nossa vida a Cristo, mais Deus resplandece sobre a nossa vida. E aí experiências pessoais como essa grandiosa experiência de ser levado ao terceiro céu, experiências pessoais em nada valem, ou valem muito pouco, elas são experiências pessoais. Por isso que Paulo, inclusive, em outro texto, ele vai falar sobre o dom de línguas, ele vai dizer assim, esse é o menor dos dons, porque esse é um dom pessoal, é para edificação própria. Então, como é pessoal, esse é o menor de todos, porque vai fortalecer a sua fé, vai ministrar sobre a sua vida. Mas a essência e o maior de todos é o amor, porque é quando você se doa ao próximo. Então, Paulo aqui está dizendo, a essência é justamente essa, é ter uma experiência de Deus em que nós vamos ter revelada a nossa fraqueza, porque é na revelação da nossa fraqueza que Deus revela a sua grandiosidade. E os versículos 11 a 13 ainda diz assim, fui insensato. Então Paulo aqui ele vai continuar a sua confissão. Ele disse, eu vivi uma grande experiência e depois aprendi que a fraqueza deve ser a experiência maior. Ao mesmo tempo, então, versículos 11 a 13, ele continua relatando que fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. O que ele está dizendo nesse trecho é o seguinte, eu fui insensato porque eu fui arrogante com vocês. Eu fui insensato porque eu indevidamente eu fui soberbo com vocês. Eu sei que eu não sou nada, mas eu não sou nada. Cristo, a grandiosidade da minha vida é Cristo, mas mesmo eu não sendo nada, eu não sou menor do que qualquer outro apóstolo de Deus, porque eu aceitei nenhum outro apóstolo de Cristo. Por quê? Porque eu entendi a mensagem e assumi o chamado para o qual ele me chamou. As marcas de um apóstolo
que é fazer sinais, maravilhas e milagres. Essas marcas de um apóstolo eu tenho e eu as fiz para vocês. Então é isso que Paulo está dizendo. Qual é o grande ato de um apóstolo? É fazer sinais? É fazer maravilhas? É fazer milagres? Eu também faço, né? Deus também me concedeu esse direito. Eu em nada sou menor do que os outros apóstolos. Eu demonstrei para vocês com grande perseverança, ele ainda diz, né? Foram demonstrados a vocês com grande perseverança, ou seja, não foi algo pontual, foi algo constante, sinais, milagres, maravilhas, realizei na frente de vocês. Então, vocês não têm dúvida de que eu tenho as marcas do apóstolo. Em que vocês foram inferiores a outras igrejas? E aí Paulo fala assim, eu errei, porque eu fui insensato, mas vocês também erraram comigo. Em que vocês foram inferiores a outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Me perdoem nessa ofensa. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja errou com ele, porque a igreja não proveu sobre a vida dele o sustento missionário. Isso vai estar em 2 Coríntios um pouquinho antes, em 2 Coríntios 10, né? 2 Coríntios 10, Paulo vai falar justamente sobre isso. Ele vai trazer as marcas do apostolado e dizendo que ele não precisava do auxílio, do sustento missionário sobre aquela igreja. Então Paulo tira da igreja o benefício e a grandiosidade, né? A glória de sustentar os seus obreiros. Uma igreja que não sustenta os seus obreiros é uma igreja que está pecando contra o mandamento do Senhor. Por isso que é papel da igreja prover o sustento, ainda que não integral, mas prover o sustento aos seus obreiros. E aí Paulo está dizendo assim, eu errei porque eu não permiti a vocês que me auxiliassem nessa caminhada. Paulo está dizendo, a igreja errou comigo e eu fui soberbo, né? Eu me empertiguei, eu enchi o peito, bati no peito dizendo, eu sou um apóstolo também, eu sou um super apóstolo. E aí Paulo entende que isso foi um ato de arrogância nele. E aí talvez você pense, tá, mas a essência, então, da mensagem de Paulo, eu já entendi, que é permitir que Cristo resplandeça sobre a sua vida. A essência Mas Paulo, então, menospreza a sua ida ao céu? Então, dentro dessa ideia, Paulo, então, demonstra que a grandiosidade da sua vida é ter a glória de ser um servo de Cristo. A grandiosidade da sua vida está no fato dele se entregar pessoalmente ao Senhor e dizer a Deus, realize sobre a minha vida o que o Senhor quiser. As experiências que Paulo tem, as experiências pelas quais Paulo passa, e ele relata, e ele fala assim, e elas são verdadeiras, e não há mal nenhum em ter passado nisso, né? Ele até fala, não seria em nada errado por serem verdadeiras. Essas experiências, Paulo não as menospreza, mas ele fala assim, a essência não está aí. A essência está em doar-se pelo outro e depender também do auxílio do outro. Então Paulo fala, a minha glória está na minha fraqueza, e a minha fraqueza depende também do cuidado do outro para comigo. É quando eu me dou para cuidar do próximo, e quando permito ser cuidado pelo próximo, é nessa relação, é nessa ponte de interação que está a grandeza. A grandeza da vida cristã não está nas experiências que eu tive, mas sim de como eu me permiti ser usado por Deus e como eu permiti que Deus usasse pessoas sobre a minha vida. E aí é muito interessante, porque ele fala que ele ora e esse espinho da carne não some. Mas eu queria terminar com um outro versículo, com um outro trecho das Escrituras, que não é nem do apóstolo Paulo, mas é de um outro apóstolo que também vai ao terceiro céu. Dessa vez ele relata, né, que é João, lá no seu livro de Apocalipse, mas nós não vamos ler o livro de Apocalipse, nós vamos ler o Evangelho de João.
João, no seu evangelho, já no finalzinho do evangelho, lá no seu capítulo 27, ele relata a experiência de voltar a ver o seu Senhor. Então, João, junto com os demais apóstolos, voltam a ver Cristo após a ressurreição. E aí há dois momentos bem interessantes em que eles voltam a ver Cristo. O primeiro desses momentos, de novo, voltei a falar de Cristo e voltei a falar de voltar a ver a Cristo e o céu se iluminou. Quando Cristo ressuscita e aí volta a ver os seus discípulos, tem o primeiro momento ele não vê todos. E um dos que ele não vê é Tomé. Tomé foi discípulo de Cristo. Após essa experiência, Tomé vai e funda a sua igreja na região da Índia. Séculos depois, quando o cristianismo vai oficialmente chegar na Índia, já haviam igrejas cristãs lá fundadas pelo próprio apóstolo Tomé. Mas Tomé, primeiro, os apóstolos contam que Cristo havia voltado num momento em que Tomé não estava ali. E Tomé fala, eu não acredito, eu só acreditarei quando as minhas mãos tocarem as chagas de Cristo e quando com o meu dedo eu enfiar onde a lança entrou, só então é que eu acreditarei que o Cristo está ressuscitado, que Cristo ressuscitou. E aí, então, há um momento em que eles se reúnem para comer, as portas estão fechadas, mas Cristo aparece ali no meio. E aí ele chega para Tomé e fala, então toque. Você não queria tocar nas chagas? Toque nas chagas. Tocou nas chagas? Jesus, aliás, é isso que o apóstolo João fala. João, capítulo 20, versículos 27 a 29, diz assim, Jesus disse então a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ela aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, quando fala Senhor meu, né? Senhor em grego é Christos, Cristo meu, Deus meu, ele reconhece que aquele homem que estava ali no meio com aquelas marcas era efetivamente Cristo. Então Jesus disse a Tomé, porque você me viu, você creu? Felizes são os que nem me viram e creram. Duas preciosas lições. Paulo fala de um homem que vai ao terceiro céu e fala, a minha glória não está em ter ido ao terceiro céu, a minha glória está em ter um espinho na cara, em ter algo que me machuca e que oro a Deus e Deus responde, não vou tirar porque a minha graça te basta. Tomé precisou ver para crer e Jesus fala, muito mais feliz é quem nem sequer viu, mas mesmo assim creu. Talvez você nunca tenha ido ao terceiro céu, eu nunca fui ao terceiro céu, e nem por isso a minha fé é menor do que a fé do apóstolo Paulo ou a fé do apóstolo Tomé. Porque Jesus disse, é muito mais feliz aquele que nem sequer precisou ter uma experiência, mas mesmo assim creu. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o apóstolo Paulo, e especialmente quando eu olho para Jesus, você já parou para pensar nisso? Que o corpo de Jesus foi restaurado, ele estava em um corpo glorioso, mas mesmo assim as marcas ficaram, mesmo assim as cicatrizes estavam lá, e inclusive a chaga estava aberta, e eu já coloquei aqui um quadro do Caravaggio, eu vou pôr de novo esse quadro do Caravaggio mostrando a incredulidade de Tomé. Está lá a mão de Cristo com a chaga, e Tomé enfiando literalmente o dedo onde a lança entrou. Isso por quê? Porque há na história o precioso ensinamento. Deus restaurou em glória o corpo de Cristo. Cristo tem um corpo corpóreo, tanto que Tomé toca nele, né? Permite que Tomé toque, Tomé toca o corpo, mas veja que a preciosidade aqui está, de que Deus não tirou de Paulo o espinho na carne e não tirou de Cristo as chagas.
Elas talvez não doam mais, elas talvez não incomodem mais, mas são cicatrizes, são marcas que permaneceram mesmo no corpo glorioso. Eu creio que quando chegarmos no céu, nós vamos olhar para um homem cuja pele era toda cheia de cicatriz, como se fosse quase uma queimadura. Esse homem é Jó. Jó teve todo o seu corpo tomado por feridas e no fim das contas era um homem riquíssimo e no fim das contas ele tinha um caco de telha para se coçar. Eu acho que Deus não restaurou plenamente a sua pele no sentido de transformar aquela pele como uma pele de pêssego, como a gente brinca, como um bumbum de neném, uma pelezinha bem lisinha. Deus manteve as chagas de Jó, Deus manteve as chagas de Cristo, Deus manteve em algum lugar, de algum modo, o espinho na pele de Paulo. Por quê? Porque essas são marcas da glória de Deus. Não sei quantas cicatrizes eles vão ter. O que eu sei é que essas cicatrizes não doem mais. A dor que havia ali foi transformada na glória de Deus. E essa dor que havia ali é a transformação dessa dor em glória, essa transformação mas a manutenção dessa cicatriz é o grande testemunho da vida deles. A razão da existência da vida de Paulo é justamente esse espinho na carne, porque essa é a lembrança viva da atuação de Deus. Experiências com Deus são muito incríveis, são ótimas, são maravilhosas, nós não devemos rejeitá-las. Se Deus nos der uma experiência, bem-vinda seja, mas a perseverança na fé não deve ser firmada em experiências, deve ser firmada justamente na glória resplandecente de Deus sobre cada uma das nossas dificuldades. Ao completar mais um ano de vida, eu paro e vejo várias cicatrizes no meu coração. Várias cicatrizes, inclusive, posteriores à minha conversão. Algumas cicatrizes, inclusive, marcas de um chamado pastoral. Algumas cicatrizes que doem até hoje, mas a lembrança permanente de que a glória de Deus me basta. A preciosa lição do apóstolo Paulo, ela é uma lição viva, ela é uma lição permanente, ela é uma lição que se aplica à minha e à sua vida. Cada uma dessas dificuldades é preciso entregá-las diante de Deus para que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida, para que a glória de Deus resplandeça sobre o seu querer. Por isso eu queria te convidar nesse momento a lembrar, ninguém melhor do que você mesmo, a lembrar cada uma das suas dores, cada uma das suas cicatrizes e cada uma das suas dificuldades. E assim entregar elas diante de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua glória nos basta. Como o apóstolo Paulo nos ensinou e como o corpo de Cristo testemunhou a Tomé, cada uma das nossas cicatrizes, cada uma das nossas chagas, cada uma das nossas dificuldades, cada um dos nossos espinhos na carne, que eles possam ser usados para a Tua glória. Que eles possam ser usados para que o reino resplandeça, que cada uma das nossas adversidades, das nossas ofensas, dos insultos que recebemos, cada um daqueles momentos em que nós pensamos que estamos mais fracos, que nós realmente estejamos mais fracos, mas para que a nossa força diminua, mas a Tua glória resplandeça sobre a nossa vida. Toma a vida de cada um que assiste esse estudo em Tuas mãos, conduz-nos pelas Tuas veredas, para que em nossas dificuldades nós possamos ver a Sua glória. Eu abençoo a casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, que você tenha... Se você gostou desse estudo, desculpa os momentos em que eu me segurei para chorar, mas é único você estar em um tempo nublado e você começar a falar de Deus, o céu se abre e se ilumina. Isso não é à toa. O Senhor que comanda o firmamento também fala com nós, às vezes até através de um raio solar, como aconteceu hoje. Que você possa compartilhar esse estudo com alguém, você possa pedir para alguém se inscrever no canal, assim a gente chega a mais pessoas, mas que Deus abençoe especialmente a sua vida.
a sua casa e, como vimos no estudo de hoje, cada uma das suas dificuldades, que elas possam ser resplandecidas de modo a que a glória de Deus se manifeste ali. Deus abençoe. Tchau, tchau.